guardiã e guardiã da agrobiodiversidade é uma honra para qualquer pessoa. Quando se trata da semente, a gente está se tratando da vida, né? Então, quando se trata da vida, a gente trata com muito amor e carinho. Eu fico assim muito emocionada quando eu falo da semente, porque você coloca uma sementinha no chão, depois pega uma espigona de milho daquela, então assim, é um mistério muito grande de Deus para mim. É como se é vida do mesmo jeito, porque a gente engravida, fica com aquele barrigão gigante, depois ganha um neném. Então assim, é uma multiplicação, né, assim, que diz o outro, não tem explicação. Então, E também nós temos uma abóbora que a gente guarda para semente, depois é só abrir ela e plantar a semente. Aqui é a muda do abacaxi, também a muda da rama da mandioca. Aqui o andu, conhecido como guandu, é um feijão muito resistente à seca. Aqui é um pé de andu. Isso aqui é uma roda de abacaxi, que já tem bem tempo que a gente cultura. Aqui quiabo também, quiabo já está mais velho, está acabando já. Aqui já vem a couve, jurubeba. Aqui mais já vai mandiocas. No mais estou tentando repetir o feijão miúdo, daqui já está em fruto já. Aqui um feijão tomamilho, também pode plantar em terra seca, que dá certo também. E também resistente. De tudo tem um pouquinho, de diversidade. Eu tenho arroz, feijão, batata, inhame, bananeira, laranjeira, mangueira, limão, fava. A horta que planta aqui é só para o consumo, né? Aqui não vende. Aqui alguma pessoa pede uma, aí a gente dá, mas é para o consumo mesmo. Só você saber que você não tem o dinheiro hoje, mas você vem na roça, você tem a comida, come não ninguém morre. Aqui está o arroz sequeiro também, que é bem resistente à terra seca. Aqui é do mais claro, esse aqui é do mais amarelo, tem duas qualidades. Estou para terra seca. Agora vamos virar para o lado da cana, né? É muito antigo isso aqui. Esse aqui é dos antepassados também. Isso aqui é dos meus bisavós. Então isso vem de geração em geração. Isso passou para minha avó, da minha avó passou para meu pai, que ela deu isso para plantar, e eu estou continuando. Então vem de geração em geração. Essa aqui também é geração em geração. Esse vem dos bisavós, nosso, também do meu jeito. Quando nascer, corta a cana. E como ela é boa para a criação no morrer de fome, e remédio também. Ela é e café. Só a cana novata aqui, que não é geração, é essa aqui. Essa levando boteca, essa não. Esse aí é mais novo. E essas canas é assim, vai plantando, né? Aí quando uma pessoa pede a raça dela, já tem um vizinho, já tem lá, ó, a minha cana aqui acabou, eu vou pedir. Aí torna daí na muda, torna a voltar. Do avô passa para o pai, do pai passa para o filho passa para o neto. A vida nunca acaba, né? É uma cultura que a gente já tem, Eu não sei nem como chegou, Só que eu lembro do minha avó já plantando, meu pai plantando, e para nós está plantando aí. E eu espero que o meu filho também, se eu morrer, eu sei, continua segurando a cultura.
tem o Mi crioula, né? É o Mi pé de burro. Esse vermelho aqui é o Mi Santo Antônio. Só que esse Mi pé de burro, ele gosta de lugar mais fresco. Ele não gosta de um lugar mais no alto. E esse Mi Santo Antônio aqui, ele pode ser na terra seca, deu pouca chuva, ele dá. Né? Que é o Mi Santo Antônio, que a gente nunca conseguiu perder ele. É o mais antigo, né? Que os avós da gente falavam que era Mi Santo Antônio e ele ficou com esse apelido, é o Mi Santo Antônio. E tem ele aqui na casa de semente, e aí deu plantar e eu passo para outras comunidades. Quem vai levar semente de abóbora? Mas eu sempre colhia semente de nativa, né? Que eu fazia troca, aí eu fazia de junipapo, né? A primeira semente que eu fui lá foi a troca de semente de hortaliça. Aí passei São Vicente também fazendo a troca com os outros e trazendo essa experiência. Aí já guardava no combim, né? Desde 2006 que eu guardava, né, essa semente. E aí eu fui trocando mais as famílias. E aí a gente foi criando, e aí falou assim, meu sonho era para ter uma caixa de semente para as famílias da comunidade, né? E aí tem 6 comunidades que estão envolvidas, hoje tem 55 famílias, 85 famílias que é sócio. E aí eu faço esse trabalho com amor, com carinho, sabe? Mais para mim e para as famílias. E eu penso assim, para cada vez as famílias não comprar aquela semente que está lá no mercado de veneno. Eu acho que a semente da nossa comunidade é muito importante, porque não tem veneno, é mais saudia, né? Sempre é melhor, só que nos anos para cá não está dando, né? Mas sempre quando a gente acha um jeitinho de tirar uma sementinha, a gente tira, porque a semente do nosso lugar é mais melhor, né? Não tem veneno, não tem nada, né? Mais saudia. Ó, funciona assim, né? A família, ela pega um prato de milho e devolve depois mais um prato. Então, o mesmo tanto da semente que ela pega, ela devolve. Aí, quando ela devolve a semente pra gente, o banco de semente, aí ela torna voltar no outro ano, e aí torna pegar, e aí, se ela não precisou, ela passa pro outro sócio. A mesma quantidade a gente pega, a gente devolve. Vamos supor, se pega uma medida, a gente devolve a medida, né? Mas, por acaso, igual eu tô falando, se às vezes eu colhi, ele não colheu nada, às vezes eu posso contribuir a mais, para sempre ter a semente aqui. Quem vai levar de abóbora? Se dá, você vai devolver só uma abóbora madura. Então a observação que eu acho assim, as sementes da nossa comunidade são a melhor. A semente com veneno para nós é a pior. Porque o sonho é assim, né? Para não perder, né? As famílias não perder a voação dela da semente. Que é minha preocupação. Por causa que se elas perder, aí ela vai comprar a semente lá no mercado. E aí ela vai jogar na terra e ela vai acabando de estragar a terra. Porque aquela semente que vem lá, ela só atura um ano. E essa nossa ia por muitas vidas. Tá? Eu fico feliz criando as minhas cabras, que eu sei é um leite que eu vou tirar. É tanta importância de toda essa vida feliz. Assim, ser Chacriabá, né, é ter o seu espaço livre, né, questão da preservação da sua história, da sua cultura, né, da sua língua, né, em torno. Então isso é ser um Chacriabá, porque a gente faz parte já da natureza. Então esse campo de semente aqui, a produção dele já é para levar para o banco de semente, né? E mesmo que aqui no banco de semente a gente não tem todas as variedades, mas a gente tem registrado onde ela está, né? Qual a aldeia, qual a pessoa, né? Que foi uma forma também de ir resgatando e também valorizar também os guardiões, porque tem pessoas que estão lá com sua semente há muitos anos trabalhando com ela e ninguém foi lá também falar da importância que ela tem, né? Eu se tornei um guardião de semente porque eu já tinha assim, uma experiência mais ou menos na época que eu era pequena, né? E aprendi com o trabalho de meu pai e minha mãe, que eles eram guardião de semente também. E aí foi como eu fui aprendendo a conviver com aquela alimentação saudável que eu tenho na ideia que até hoje, graças a Deus, é muito boa. A gente vem trabalhando a questão da semente crioula para que a gente não use a questão da semente transgênica, né? Então essa semente transgênica ela traz um grande problema, que é a questão do consumo. Na época dos mais velhos,
que eu aprendi um pouco com eles e conheci, a saúde das pessoas era mais saudável. E aí hoje tem muita doença que a gente nem conhece, não sabe nem como trata. Eu acho que é devido à alimentação também, né? O território é importante para que a gente tenha uma segurança alimentar bem importante. Porque a gente não ficar só consumindo o que vem do mercado, das indústrias, e a gente ser um território, né? A gente não tem uma saúde adequada, não tem uma água de qualidade, não tem um ambiente saudável. Porque assim a gente percebe que o território ele é grande, né? E hoje, às vezes a preocupação da gente não é produzir de grandes quantidades e exportar para fora, não. A ideia é que nós conseguimos produzir pelo menos para as famílias se manter. Hoje tem escola, né? Que hoje também as crianças vêm alimentando, né? Então assim, o que sai dessa roça aqui já vai direto para a escola. Por que está entrando transgênico? Porque a seca, ela vem causando muito perca da semente, né? E aí o pessoal, para dar comida para os animais que tem, um porco, uma galinha, está comprando fora, né? E a grande empresa está aí, ela está distribuindo nas comunidades, né? Ao ser geraizeiro, por exemplo, a própria palavra gerais é um bioma, né? Que a gente, muito conhecido, a gente fala cerrado, mas o pessoal tradicionalmente conhece por gerais, né? Que é a área que tinha muita riqueza de água, muita caça, muito peixe, muita fruta nativa. Então isso é gerais. E uma terra também que não tinha limite, não tinha dono, que, assim, todo mundo era dono e a gente usava ela comum, era de uso comum, todo mundo criava o gado na solta, coletava frutos, fazia a roça onde queria, pescava ou caçava onde queria, então era muito legal a questão dos gerais, muitos recursos. No Cerrado eu costumo dizer que quem andar aqui nos gerais e não conseguir nada para comer durante o dia, ele não conhece do ambiente. Porque tem todo o tempo que você andar, você acha alguma coisa. Por exemplo, tem o piqui, tem mangaba, que é muito usado, piqui, mangaba, o rufão, ele é uma fonte de renda para os geraizeiros, se souber usar, né? Porque hoje a gente consegue processar o óleo e vender. E o preço dele não é ruim. O piqui você pode transformar em óleo. E aí tem cajuzinho, tem gabiroba, tem muita coisa no Cerrado que você pode estar fazendo, está alimentando e está fazendo também, complementando a renda. Produz bastante coisa. Hoje diminuiu com a questão do clima e a questão da limitação do geraizeiro, que nem todo geraizeiro hoje está muito apertado e encurralado de eucalipto. Você pode ver que todo lugar que você chegar que tem um geraizeiro, e a maioria deles são encurralados de eucalipto. E com a chegada do eucalipto, o pessoal começou a trabalhar, a deixar de produzir e trabalhar nas empresas de eucalipto para ganhar o dinheiro. E aí vai perdendo a cultura, deixa de usar o café de rapadura, começa a deixar de produzir a cana e comprar o açúcar. O sistema agroflorestal, já disse, agroflorestal, é uma mistura de agricultura com floresta, nada mais que isso. Então, no sistema agroflorestal, a gente produz desde o feijão, o milho, a mandioca, como a laranja, o abacate, todas as abacaxi, e as plantas mais que a gente vai ter para o futuro, um jatobá, um piqui. Tem que levar em conta a lenha, a madeira, tudo que você precisa, o adubo, como eu já coloquei antes, que as folhas que vão cair vai virar adubo, as galhas que você vai tirar vai virar lenha, para você trabalhar um sistema florestal no tempo do manejo. E outra coisa que a gente faz também é a rotação, às vezes de lugar que a gente planta, às vezes, além da rotação de cultura, a gente mudar o lugar de roça. Às vezes a roça está ficando no lugar, você acha que ou está fechando ou está ficando fraco, você já vai deixando para plantar em outro lugar. Então a gente olha muito isso. Primeira coisa é olhar o ambiente, o que é que eu quero plantar, o que é que eu quero fazer. E outra coisa também que a gente preocupa é de não usar inseticida nenhum, nem herbicida, nem nada, para a gente trabalhar no natural possível.
o pouco que eu já vivi, a gente vivia numa época que já viu seca. Mas tinha 1 ano ou 2 de seca, mas vinha os outros anos que compensavam. E hoje você está vendo a questão, além de chover mais pouco, é a questão da temperatura, né? A temperatura está subindo, está esquentando mais. Então, a mesma chuva que produzia e que conservava a água há 20, 30 anos atrás, hoje não é suficiente, porque a questão da mudança evapora mais, a terra seca mais, as plantas estão aguentando muito menos. Eu venho observando isso. A agrobiodiversidade é aquilo que eu sempre gosto de dizer, que o agro nós inventamos, a diversidade já existia, né? O agro foi o ser humano que inventou, que é a questão da agricultura. É a associação da agricultura com a diversidade que já existia. E ele tem muito a ver com a questão climática, porque se a gente consegue trabalhar bem a agrobiodiversidade, ou a biodiversidade, a gente conseguir associar esse agro com a diversidade que tem, sem mexer muito na natureza, a gente vai conseguir produzir mais. A gente, quando a gente vem observando, nesse sistema que a gente está trabalhando, de não desmatar tudo, de não queimar, está aguentando mais. E essa questão da diversidade também é a questão das plantas que são mais resistentes. Por exemplo, milho, tem um milho que resiste mais à seca. Tem um andu, que é as plantas mais fortes, tem uns que produzem mais rápido, às vezes se chove só até fevereiro, você ainda consegue produzir. Tem outros, se não chover até abril, você não consegue produzir. Então, essa questão da diversidade ela é muito interessante. Porque o objetivo principal, comum da agroecologia, é produzir e preservar ao mesmo tempo. Mas produzir o quê? E que ambiente que eu tenho. Então, a agroecologia ela tem que levar, em princípio, o ambiente. Eu acredito que o sistema agroecológico ele vai ter condições de sobrevivência mais do que a monocultura. Monocultura ele não tem. Eu costumo dizer que monocultura tem vida curta. Então o sistema agroecológico ele vai ter muito mais capacidade de produzir mesmo frente ao clima. O clima aqui está mudando. De uns 10 anos para cá, o clima cada vez está mudando. E as águas estão sendo menos. O ano passado, ela começou outubro, quando chegou em dezembro não choveu mais. Então ela diminuiu muito. Uns anos para trás, uns 10 anos atrás, eu corria muita água. Tinha peixe, sabe? Aí ele foi só secando e foi. Mas por que ele foi só secando? Porque o eucalipto ficou do outro lado e a pedreira veio do outro lado e aí foi se acabando. Desmatando e aí a água chupou, o eucalipto chupou a água do corpo, a água foi embora. Sabe? Porque se não fosse o eucalipto, nós tínhamos água até hoje. Eu tinha certeza que nós tínhamos água. Então depois aí teve essas caixas de 16 mil litros, que é essas caixas de primeira água. Porque se não fosse essa água, o que o povo ia? Ia embora para a cidade, né, e não podia existir no lugar igual aqui que é muito seco. Da 16 é para a família beber, sabe? Que é uma água da chuva, que cai da chuva, direto das teias, aí passa nos canos e cai para a caixa. Aqui hoje mesmo choveu, né? Você vê, a água já secou, foi embora. Então um pouquinho caiu, já está dentro da caixa. E a de 52 mil litros é para dar água para as galinhas, né? E para cuidar de um pezinho da laranja, fazer um canteiro e para os bodes. Né? O galho aqui é o mesmo que de bode. O bode ele ajuda porque ele bebe menos água, né? E fosse uma vaca, ela bebe muita água. Então a vaca, ela só numa baixada que ela bebe num tanque, ela bebe quase 40 litros d'água. E o bode, ele bebe só menos de 5 litros de água por dia. No semiárido nosso aqui, eu acho que os bodes é muito importante. E o lagedão, eles são 200 metros quadrados, sabe? 200 metros quadrados. Por causa disso que eles fazem que a água cai lá do céu e cai para cair na caixa. É uma benção na minha vida. Se não fosse essa caixa d'água, eu nem teria morando mais aqui no lugar no momento, né? Se não fosse ela. Mas mesmo assim não dá para passar o ano todo, onde tem muita gente, né? No meu caso é 8 pessoas, né? E aí, no caso dá de 52 mil litros, para criar as criação e manter a plantação e a higiene da casa também é muito pouca, não dá. Então, no meio do ano, a gente já não faz mais horta, né? Porque a água já fica bem mais escassa. Quando o ano é bem de chuva, dá para manter um pouco. Que a gente tem que conseguir viver com a seca. A gente tem que conservar. Onde o eucalipto está matando as águas nossas, está matando os problemas, as pedreiras estão matando os ambientes nossos. Então nós estamos caçando jeito no fundo do nosso quintal, a conservando, igual você está vendo aqui, né?
que é ser vazanteiro? A gente planta nas vazantes, aproveita as encostas do rio, que o rio vem, né, alaga toda a área baixa. Quando a enchente baixa, a gente vai e faz o plantio, né, o plantio da vazante. A gente acostumou colocando esse nome de vazanteiro nas pessoas que trabalham na vazante. Eu sou de tudo um pouquinho. Por exemplo, eu planto a vazante, né? Eu pesco. Antigamente você descia na beira de rio dessa aqui, rapidinho, você de pé no seco, você jogava uma tarrafa ali, jogava 2, 3 lances de tarrafa, você já pegava um saco de peixe. Hoje você desce da manga na boca do rio, pra você pegar 2, 3 peixes. Ser vazanteiro é o seguinte, é porque a gente vive do rio, das águas do rio, da pesca, né? E da terra aqui e da terra firme lá. Então por isso que é o território vazanteiro, ele tem que contribuir caatinga, beira de rio, né, e vazante. A luta da gente é pela terra, cada um conseguir seu espaço, seu local de trabalho, ou que seja coletivo, ou que seja individual, mas que cada um quer um pedaço de terra para ele estar sempre trabalhando naquele pedaço de terra. A gente já estava encurralado numa pequena área pelos fazendeiros. Aí é o seguinte, e a gente trabalhando nesse espaço pequeno. Aí em 98 chega o Parque Verde Grande, né, proibindo a gente de fazer roça, de tirar madeira, fazer barraco, fazer cerca. Aí com essa chegada do parque, isso aí foi um desmoronamento para a comunidade. E não é só aqui, é em várias comunidades. Nós estamos lutando pelos direitos nossos de comunidade tradicional, que somos nascidos aqui, criados no local, nessa localidade. E nós estamos na luta, retomamos nosso território e estamos lutando para que seja reconhecido. Rapaz, a coisa importante que eu tenho a falar, sabe o que é? É que aqui a gente tem uma ansiedade de ver logo esse território desafetado, né? IEF para lá, parque para lá, todo mundo trabalhando em seus locais de trabalho, ou que seja coletivo, ou que seja individual, né? Essa que é a ansiedade da gente. E vem uma comunidade de bem com a vida, vem uma comunidade, né, todo mundo com dignidade, suas casas, né, ver todo mundo num espaço livre, trabalhar livre, né, ter a liberdade de trabalhar, ter a liberdade, o direito de ir e vir. Rapaz, a liberdade pra gente é, por exemplo, como é que você tem uma casa que você é proibido de entrar nela? Né? Como é que você tem um território que você é proibido de trabalhar dentro? Como é que você tem alguma coisa que você não manda nele? Isso é que é liberdade, a gente tem que ter a liberdade daquilo ali. A liberdade, para mim, como geraizeiro, é que você podia fazer uma roça onde você queria, você não precisava pegar, por exemplo, você não precisava de empréstimo de banco, você não precisava de nada, você fazia, você tocava a sua vida. Então a liberdade era isso, você tinha tudo, todos os recursos para você poder viver bem. Então isso é liberdade. Que a gente gosta, né, de conviver, de ter essa liberdade que nós ter no nosso pedaço de chapada, porque está fazendo nós falta. E hoje nós não estamos podendo ter essa liberdade, nós queremos ter essa liberdade no nosso pedaço lá, porque é nosso, né? É o lugar que meu pai convivia lá, e nós também, nós precisamos de ter o nosso lugar de volta, né? Eles achavam que a vida era ruim, mas tinha liberdade, né? E hoje, a vida pode estar boa, como o mundo fala, a vida hoje está boa, tá, mas cadê a liberdade? Aí eu acho uma das piores coisas do mundo que aconteceu para nós. É acabar a liberdade, porque a liberdade é tudo. E aí eu volto na questão do território. Se a gente não resgatar o território, a agroecologia, a biodiversidade, essa agrobiodiversidade que nós falamos, ela é impossível de acontecer se não resgatar o território. Sem terra você não faz agricultura, você não faz preservação. Esse encontro é a primeira vez que ele reúne essas duas regiões do semiárido mineiro, o norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha. E esse encontro ele é a consolidação de uma rede
que está sendo construída, né? Unindo aí todas as organizações de agricultores, camponeses, povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, fazanteiros, ribeirinhos, rirajeiros, catingueiros, apanhadores de folhas sempre vivas, em torno da discussão do uso, do manejo, da conservação da água e biodiversidade, frente aí a essas mudanças que nós estamos sentindo, né, das mudanças climáticas. Então essa questão das mudanças climáticas, agricultor tem que entender que não é uma luta só dos geraizeiros ou só dos agricultores familiares, é uma luta dos pessoal que estão na cidade, é uma luta das universidades, essa questão de preservar e de valorizar a biodiversidade. Então é uma luta que não é isolada. Eu acho que esse encontro ele é fundamental para as ações relativas à conservação de recursos genéticos no Brasil. Esse plano de ação estratégica que foi construído aqui no decorrer todo esse tempo, foi um ano focado nesse projeto da construção desse plano de ação estratégica, mas na verdade isso é resultado de mais de 30 anos de ação aqui nessa região. Os temas colocados aqui, a elaboração do plano, né, para a agrobiodiversidade vai ser acatado lá pela subsecretaria, vai ser analisado e a partir dessa análise nós vamos estabelecer um processo de diálogo e de conversação na perspectiva de implementar as ações propostas pelo plano. Brasil debe de seguir defendiendo su territorio, debe de seguir defendiendo y cuidando y preservando su agrobiodiversidad, y que no está solo Brasil, que también está México y que está Honduras y está Guatemala y que somos muchos países que defendemos. Sigamos en la defensa y en la lucha por esta soberanía alimentaria. Mineração é só enganação! E o mais interessante de tudo isso para mim é a motivação de me manter em pé, né? Às vezes a gente se sente muito fragilizado e muito só, mas quando a gente chega nesses espaços e vê que tem tanta gente também, né, com a mesma luta, se identificando com a mesma luta, a gente fica muito fortalecido. Tenemos luchas comunes, tenemos experiencias comunes y tenemos esperanzas comunes y sabemos de que en una pequeña comunidad de Brasil se está haciendo un esfuerzo para recuperar la vida en la naturaleza. Lo mismo se está haciendo en Guatemala, en Honduras, en cualquier parte del mundo se está trabajando en esto y creemos nosotros que sí somos la esperanza de la humanidad.